Vamos lá, gente, para mais um Raízes. Bom, hoje o assunto é daqueles dos bons. Vamos falar sobre mudança de rota, de direcionamento, de propósito, de planos, de tudo que você achou que era para fazer de um jeito, daqui a pouco você tá vendo que é de outro. Então, muitas coisas vão acontecendo na nossa caminhada e chega a pontos, né, da nossa jornada que a gente se percebe numa encruzilhada. Será que eu vou para lá ou será que eu vou para cá? E normalmente esse tipo de situação acontece quando você começa a perceber aquele vazio, começa a perceber aquela dor, aquele descontentamento de estar fazendo aquilo que você já está fazendo. E aí, muitas vezes, você é obrigado a mudar de rota simplesmente pelo desconforto emocional, pelo desconforto, né, a dor realmente que acontece, né, quando a gente precisa mudar e não consegue avançar, né, não consegue fazer pelo amor, vem pela dor, né, não é aquilo? Oi, pessoal, oi, Júlio, oi, Lurdinha, bem-vindas, meninas. Gente, o que acontece, né? Por que o ser humano precisa passar pela dor para mudar? Vocês já pararam para pensar? Esses dias eu tava vendo um Reels da... Acho que é a Lucilena Galvão, uma filósofa maravilhosa. Não sei se é a Lucilena, eu não sei agora o nome dela, mas enfim. Ela tava mostrando como se fosse uma escada. E aí o ser humaninho vem e bate aqui para poder ir para o próximo degrau, para subir para o próximo nível, para a próxima etapa, ou enfim, ele fica ali, ou ele fica batendo naquela parte do degrau, sabe? Tipo, vamos pensar que isso aqui é um degrau, assim. Aí, beleza, né? Você tem que vir aqui, tem que ir pulando e subindo. Mas aí para você subir, você vai enfrentar algum tipo de obstáculo. Então a vida vai nos mostrando, né? Vai nos confrontando. E cada vez que a gente demora para reagir, sabe? Demora para tomar a decisão, demora para entender o que está acontecendo, a gente continua ali batendo nesse muro, ao invés de pular esse obstáculo, né? E evoluir, a gente fica ali teimando com a coisa toda. E aí é onde vem principalmente as doenças, né? Depressão, ansiedade, pânico, muitas dessas que eu mesma vivi também nas minhas trajetórias todas. Quem me acompanha já aqui há mais tempo sabe de todas as mudanças de transição de carreira que eu já vivi, né? Desde jovem, desde a época de trabalhar como modelo, como trabalhar em grandes empresas, como ter meu próprio negócio, como fechar esse negócio, vender tudo e começar do zero com o coaching. Vocês já me acompanham aqui, né, há algum tempo. Quem não me acompanha, enfim, tem um pouquinho da minha história nos destaques salvos. Enfim, todas essas mudanças eu acabei fazendo sempre na base da dor, né, na base do desconforto. E agora eu cheguei num novo momento onde mais uma dessas mudanças vai acontecer. Fazem 10 anos, 11 anos, agora já vai fazer 11 anos agora em junho, dessa minha última transição de carreira maior, né, que eu deixei de ser empresária, eu tinha escolas de inglês e aí vendi a minha parte para começar do zero nesse mundo do coaching, no mundo das mentorias, nesse universo Brasil online. Então tudo isso começou lá em 2015 na minha vida. E eu pensei, bom, agora tá tudo muito ajustado, agora é a vida que segue e vamos para essa linha. Só que graças a Deus que também não foi tanta bordoada assim que eu tomei, que não é para mudar completamente o cenário, gente. Calma lá, tá? Mas eu vou falando isso para vocês porque lembra que eu sempre falo aqui para vocês o que passa primeiro por mim, para depois eu transbordar para vocês o entendimento das coisas e não ser uma teoria vazia, né? Então, eu venho sendo trabalhada nos últimos 2 anos com toda essa visão de negócio, né, de movimento das mulheres, das empreendedoras, das empresárias, de escala de negócio, de crescimento de negócio. E daqui a pouco eu comecei a ser muito incomodada, muito confrontada pelo Espírito Santo, no sentido de que, tipo, não é só isso, não é só sobre isso, né? E aí eu fui tecendo mudanças, assim, bem estratégicas a nível de Espírito Santo falando, colocando por partes, né? Fazendo com que eu amadurecesse por partes alguns ensinamentos para que eu pudesse trazer para vocês uma visão mais clara, né? Tipo um passo a passo do que estaria por vir agora nos meus próximos movimentos, que vocês vão saber, aguardem, que vocês vão saber
muito em breve uma outra mudança que vai acontecer aqui no meu perfil, nos meus negócios. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, gente? Que olha, tem uma frase aqui, um versículo de Provérbios 16, 9, que diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E ainda em Isaías diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Ou seja, a gente não sabe nada, a gente acha que sabe, a gente vai indo, vai vendo como é que vai dar esse negócio e chega um ponto muitas vezes que a gente entra nessa dor, né? Que é, não tô feliz, não tá bom, não tá dando dinheiro, não tá dando resultado, não tá tendo sucesso, não tá, tá trazendo doença, tá trazendo aflição, tá trazendo ansiedade. E é nessa hora que a gente se depara então com esse muro que diz, ou tu fica ali, né, adoecendo e colocando cada vez mais força nesse movimento contrário, né? Fazendo força aí contra um muro, ou você para e reflete e diz, tá, mas pra que isso tudo tá acontecendo? Pra onde tem que ir? O que tem que acontecer? E aí, como eu fui sendo muito forjada nesses últimos 2 anos, eu fui entendendo que esse caminhar não tem como a gente criar um negócio sustentável, a gente levar solução para a sociedade, levar crescimento, levar para o mundo, né, algo melhor, que é obviamente o nosso talento, o nosso dom, aquilo que a gente faz bem, a gente precisa levar isso para o mundo, mas não tem como a gente fazer isso em desalinho aos planos de Deus. Então, às vezes a gente quer fazer isso num pacote, mas Deus quer botar um outro pacote para você entregar esse presente para o mundo. E você fica teimando naquele empacotamento, sabe? E são tantas possibilidades que a gente tem de entregar o nosso talento, né? E a gente fica condicionado a uma única forma muitas vezes. Bom, esse trabalho, principalmente das mentorias, o que acontece? Muitas pessoas foram levadas eu era muito boa em planilha de Excel, então agora eu vou ser mentora de planilha de Excel, vou ensinar a fazer planilha de Excel da melhor forma. Ou seja, olha como vai migrando esse movimento para o modo compartilhamento de conhecimento, né? Compartilhar a sabedoria, levar para frente para que mais pessoas façam com excelência aquilo que tu já faz e tu sabe ensinar. Então, esse movimento de migração, né, de evolução do ser humano, ele é muito estratégico de acordo com a etapa da vida que a gente está vivendo, né? Então a gente começa, trabalha, vai na parte de CLT lá, enfim, trabalha para aprender, para pagar boleto, para começar essa vida, e aí depois que você já vai ganhando expertise, você vai ganhando conhecimento, reconhecimento, você vai se tornando bom, é que você vai para uma outra etapa que é deixar legado, né? E quando chega essa época de deixar legado, né, de uma idade para cima, cada um, isso é muito variável, né? Tem gente deixando legado com 18 anos, então não é mais como antigamente que só os mais velhos é que tinham a sabedoria para ser professores e passar para frente. Hoje em dia não é mais assim. Então, quando chega a essa etapa, o que a gente faz? A gente consegue ouvir esse chamado e internalizar e ser flexível para mudar a casca toda, para mudar o que está empacotando o teu servir, o teu negócio? Ou eu ainda estou resistindo a essa mudança? Ainda estou fazendo no modo operante antigo? Porque se a gente quer coisas diferentes, né, pessoal, a gente tem que fazer coisas. Vai ter um resultado diferente, exige uma ação diferente. E é muitas vezes aí que a gente se perde. E eu conduzia muito isso nas minhas mentorias, porque vocês sabem que eu falo de transição de carreira, de negócios há muitos anos. E nos últimos 2, 3 anos que eu comecei a focar mais em quem já estava com o seu negócio andando, mas queria ir para um nível acima. E aí que entra, gente, a resposta de milhões, eu acho que a maioria das pessoas procura, que é não mais avaliar e ajudar as pessoas a serem conduzidas com base no que é material, no que o que é dar dinheiro, o que está na moda, o que é tendência de mercado, o que não. Qual é o teu desígnio aqui? O que Deus fala no teu coração? Para que ele te colocou aqui? Onde é que o teu servir ajuda as pessoas certas? Porque eu posso ajudar um monte de gente se eu for faxineira, se eu for cozinheira, se eu for dona de loja, eu posso ajudar um monte de gente sendo qualquer coisa. Mas será que eu estou fazendo a coisa que eu vim para fazer?
Essa reflexão sempre bate por aqui, porque é um tema, né, do meu negócio. Então, sempre vem esse lugar de vazio, tipo, por que eu não tô tendo resultado? Por que eu não tô feliz? Por que eu não tô conseguindo fazer? Será que você tá fazendo aquilo que você deveria fazer? Você parou para ouvir o que Deus quer te dizer e quer te mostrar? Então, essa reflexão, eu acho importante pra gente trazer aqui a público aberto, porque tem a ver com o tipo de formato de negócio que eu opero, mas que eu entendi que essa chave de milhões se eu não parar para entender o que vai no meu espírito, eu vou ficar com essa visão muito limitada do que é o mundo terreno, o que é oportunidade de negócio, o que dá dinheiro, o que tá a tendência do mercado, o que estão dizendo para mim fazer. Faz tempo que eu bato nessa tecla de não ficar fazendo movimento na internet que te leve a burnout, que leve a movimentos de vai fazer um monte de lançamento, um monte de tráfego pago, aí investe um monte, aí não tem resultado nenhum, aí está forçando todo um sistema, milhares de conteúdos, está sempre ali postando e a coisa não vai, sabe, gente? Existe um movimento natural que quando tu faz algo que é legítimo, já percebeu que você posta um monte de coisa, faz um monte de coisa que você jurava que era um conteúdo excelente, mas aquilo não tem engajamento, as pessoas não curtem, né? Porque tudo bem que tem a parte do algoritmo que também não entrega, né? Como a gente gostaria que ele entregasse para milhares de pessoas assim rapidinho. Mas você já reparou quando você posta uma coisa assim totalmente, tipo, uma dica de uma comida, uma coisa que tipo realmente foi necessária, uma coisa que as pessoas querem compartilhar e aquilo viraliza, aquilo se espalha? Esse é o ponto da virada, gente, do seu negócio. A gente precisa prestar atenção em qual é a mensagem que a gente precisa passar para o mundo e naturalmente as pessoas que estão sedentas por aquilo vão chegar e vão se servir. Então muitas vezes a gente cria um negócio completamente... Por isso que eu sempre falo também, gente, às vezes as minhas mentoradas chegam querendo criar um curso online para daí... né, ser uma entrada de baixo ticket para daí sair vendendo no modo perpétuo, como dizem, né, por aí, que é tipo só botar o link e sair vendendo. Aí a pessoa se desmantela, gravar todo o curso, demora meses para gravar. Aí quando finalmente lança e coloca a vender, ninguém compra. Vocês já viram essa história por aí? Eu vi muito isso, gente. Eu sou dessa era aí de 10 anos atrás, onde tudo começou com o Érico Rocha, lançamento digital, etc. Então, hoje, principalmente, o meu direcionamento é que a gente faça, antes de ficar fazendo curso para vender, primeiro a gente monta um grupo, a gente vende, né? A gente oferece, a gente vende e a gente vai criando em tempo real isso e vai vendo a demanda e ajustando o que as pessoas vão te trazendo e você vai fazendo aula após aula conforme essas demandas e ajustes que as pessoas vão te trazendo em tempo real. Só que não é qualquer pessoa que tem habilidade para pegar o bonde andando e ir fazendo, mas é totalmente... dá para desenvolver, tá, gente? Não é que ninguém nasceu sabendo e não vai ter como fazer. Dá para fazer. Essas são as minhas orientações. Por quê? Porque você vai testando e fazendo ao mesmo tempo do que tentar e ficar lá, faz tudo e depois tu nem sabe se o povo vai querer comprar, sabe? Porque tu achou que era uma ideia maravilhosa, mas será que é o que as pessoas precisam? Então, eu tenho batido muito nessa tecla também com as minhas mentoradas falando sobre isso, que é sobre o servir. E essa conversa genuína que a gente faz no direct. Então, quando eu tô chamando vocês, quando eu tô conversando com vocês, quando vocês interagem nos meus stories e eu vou responder, e eu mando áudio para ver que sou eu mesma falando, enfim, isso é um servir. E é só através disso que eu consigo entender o que Deus espera de mim também. Porque se eu tô aqui para servir as pessoas, tô aqui para servir o reino, se eu ficar só com coisa da minha cabeça... Concorda que eu vou estar olhando com uma visão totalmente limitada? Agora, se eu parar para ouvir o que as pessoas estão querendo, estão pedindo, estão precisando, e eu coloco isso na mesa, não faz mais sentido? Quantas vezes, gente, eu já atendi clientes que tinham demandas reprimidas, tipo assim, mas fulana sempre me pede para fazer tal coisa, fulana sempre me pede para fazer tal curso, mas eu não quero mexer nisso, mas eu não quero, acho que não é, acho que isso é muito óbvio, acho que isso é muito básico. Gente, tá na nossa cara, sabe? O que as pessoas querem de nós não precisa ser algo que tem que, sabe? Aí a gente entra com o quê? Os boicotes
da sabotagem, da síndrome da impostora, do tem que ficar perfeito primeiro para depois levar para o mundo. E tipo, não tá pronto ainda, então não posso lançar. Eu preciso de mais um curso antes, não, eu preciso de mais um diploma, daí eu preciso de mais, não, agora eu preciso testar com mais mentoras para depois validar. Tipo, gente do céu, não há tempo. Não há tempo para todo esse rolê. Então, ou você pega a chave, vê o que estão precisando e já começa a entregar e vai construindo no caminho, ou você vai ficar para trás. Você vai deixar de utilizar o seu tempo de vida aqui tão precioso para ajudar mais pessoas, porque você está atrás de um perfeccionismo, atrás de um protocolo, atrás de um rótulo, que você tem que estar com tudo perfeito antes de botar isso para o mundo. Isso não existe, minha gente. Isso não existe. O próprio Raízes, que eu criei o ano passado, lembra que eu falei para vocês lá nos nossos inícios aqui, que eu tive um sonho, que eu tinha que criar um workshop, que esse workshop seria de um planejamento que levaria pessoas, né, de volta para a fé, que levaria pessoas de volta para olhar para dentro, entender o que o Espírito tá te falando, e não só a carne, não só a matéria, não só a nossa alma tão ferida aqui. E eu não sabia como é que ia ser, mas eu tive esse sonho, eu entendi que era um direcionamento e eu só disse, me conduz que eu vou fazer. E eu abri e eu fiz uma live, essa live ainda deve estar salva, foi em dezembro de 2023, se eu não me engano. E eu fiz assim, abri a live e falei, olha, pessoal, eu vou fazer um workshop no sábado falando sobre, que vai se chamar Sementes, vai falar sobre a origem da fé, como resgatar isso, como reativar a fé em vocês e tarará. E, gente, eu acho que umas 10, 15 pessoas compraram naquele mesmo dia. Quantas vezes eu tive que fazer um esforço gigantesco para vender alguma coisa? E ali eu só obedeci, abri a câmera, falei o que eu tinha e as pessoas compraram. Sem esforço, sabe? Sabe quando você vê aquelas pessoas super de sucesso que, tipo, quando abre lá o carrinho, como se diz, ou quando começam a ofertar alguma coisa, já tem lá direto pessoas comprando, eu quero. Tipo, é esse patamar de sucesso que a gente quer chegar. Que as pessoas queiram aquilo que a gente oferece, não é verdade? Só que vocês já pararam para pensar que se isso não tá acontecendo assim de forma fluida, é porque você provavelmente não tá oferecendo o que as pessoas precisam? Você tá oferecendo o que você acha que elas precisam? Você tá oferecendo o que você acha que é o seu melhor? Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido aí? Tem uma outra parte que eu gosto muito de Atos 16, 6, que diz assim: o Espírito Santo impede Paulo de ir para certos lugares. Nem todo não é perda. Às vezes é proteção estratégica, né? O que acontece ali, né? Quando, às vezes a gente tá batendo naquele muro, né? E tipo, não, eu quero que seja assim, eu quero vender isso, eu quero falar sobre aquilo, eu quero ter sucesso em tal área. E a coisa não vai, sabe? Não acontece. Eu lembro de um serviço meu que eu queria muito colocar assim, e vender e fazer acontecer, aquilo não tinha saída, não ia. E hoje, eu vendo lá atrás, eu digo, graças a Deus que ele me impediu desse caminho acontecer, porque eu ia ter me manchado tanto, assim, não manchado, não era nada de ilícito ou de uma coisa ruim, mas eu teria saído tanto da minha rota, eu teria saído tanto do meu caminho, que ia ser muito mais difícil para eu voltar. E quando a gente sai do nosso caminho, do caminho que o Pai tem para nós, a gente vai tropeçar, a gente vai tomar galho na cara, a gente vai, sabe? E tudo isso é protetivo para dizer, volta pros trilhos, meu bem. Volta para casa, meu filho. Sabe? É para isso que as coisas vão dando errado na nossa vida, para dizer, não é por ali. Então a gente precisa ter um discernimento de entender que, cara, se não é por ali, se eu já vi que não tá sendo por ali, vamos corrigir a rota.
E aí que vem essa questão dos milhões que eu falei, dessa chave de milhões, que antes eu conduzia a rota olhando ainda para a matéria, olhando ainda para os sinais daqui. Ah, mas então não é essa a tendência de mercado. Ah, não, é que fulano tá vendendo tal coisa e tá dando bom, eu vou vender igual a ele. Ah, não, é porque agora tá em voga o não sei o que, então eu vou fazer isso. Ah, porque as pessoas querem dinheiro, então vamos falar sobre dinheiro. E aí a gente se perde lindamente. E o que eu faço hoje, e dentro das minhas mentorias também, onde eu oriento sobre, é pra gente ouvir a voz do Espírito, é pra gente se conectar com quem a gente é em essência, pra gente conseguir entender qual é o nosso chamado. Porque a partir do momento que eu acesso isso, e a gente consegue acessar isso através da oração, através da fé, de meditar na palavra, não é abrir, eu já falei 1000 vezes, né? Não é abrir a Bíblia aleatoriamente, olhar e dizer, olha aqui, porque mesmo que você faça isso, vai ter uma mensagem ali para você, porque a Bíblia, ela é um livro vivo da palavra de Deus falando com a gente, então a gente vai conseguir entrar e conversar com Deus. Agora, meditar na palavra é outra coisa. Porque daí você vai buscar um direcionamento e você vai entendendo e você vai pedindo revelação. Então, quando a gente pega a Bíblia na mão, a primeira oração que a gente precisa fazer, gente, é Espírito Santo, me dê a revelação do conhecimento que está aqui. Porque o conhecimento sem revelação, ele é vazio, a gente não acessa, a gente não entende. Sabe revelação quando a gente fala que tipo a pessoa já ouviu 1000 vezes a mesma coisa, mas um dia tu ouviu aquilo e disse, meu Deus, agora entendi. Muito bem, isso é revelação. E essa revelação é o que a gente precisa para estar alinhado com o nosso propósito aqui. Então, penso que a nossa oração de agora, né, dessa semana, desse movimento, precisa ser, né, por favor, Espírito Santo de Deus, me mostra, me revela quais são os talentos que você quer que eu disponibilize para o mundo? Me mostra qual é o caminho, me dá, né, sinais claros, me traz as pessoas com as necessidades que elas precisam para que eu consiga enxergar de fato isso, sabe? Então a gente precisa sair do nosso umbigo, sair desse espelho que a gente se olha todo dia e acha que tem todas as respostas, para conseguir acessar o que está lá no espírito. Uma vez eu vi uma explicação também de uma professora que a gente tem uma ideia de que, tipo assim, nós temos aqui o nosso corpo e o espírito e a alma estão dentro, né? Como se tivesse assim, como se fosse menor, como se fosse pequenininho o nosso espírito. E na realidade, o espírito é algo gigantesco ao redor. O nosso corpo está dentro do espírito, para ver como é que é a nossa pequenez aqui na Terra. Então, a gente fica querendo governar com base nessa pequenez material que a gente acessa. É a nossa opinião, é a tendência, é o que a sociedade nos impõe, é os padrões repetitivos que a gente vive familiar, é o que disseram, né, sobre a nossa identidade. A gente precisa parar com isso e olhar para a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade divina, a nossa identidade com base no Espírito que foi forjada por Deus, né? Ele colocou esse Espírito aqui e não foi para brincar, não foi para perder tempo, não foi para ser um peso no mundo. Então, gente, o que eu queria convidar vocês hoje era justamente para parar e pensar, avaliem a rota de vocês, avaliem tudo que vocês fazem para servir ao próximo, que vocês chamam isso de trabalho, chamam isso de propósito. Vocês estão fazendo algo que realmente vocês foram chamados para fazer, ou vocês estão fazendo o trabalho de alguém, e aí as pessoas que estão esperando servir de vocês estão aí esperando, jogadas aí na sarjeta, esperando que você vá lá recolher, porque você está fazendo papel de braço e você devia estar fazendo papel de mão. Aí um corpo vai funcionar com com 4 braços? Não, ele só precisa de 2. Então tu não tem que ser o braço se o teu negócio é o pé. Então ter clareza sobre isso, gente, muda destinos. Tanto o seu, quanto o das outras pessoas que estão esperando ser socorridas por você. Tá fazendo sentido, gente? Querem fazer alguma pergunta? Querem trazer algum comentário? Não? Então, meus amores, deixa eu ver se tinha mais algum desses aqui que eu queria trazer para vocês. Gosto também daquela parte de Gênesis 12, que diz, né? Que Deus diz para Abraão, saia da tua terra para a terra que eu lhe mostrarei.
E isso é uma outra coisa que acontece, gente, que as pessoas se atrapalham de uma maneira brutal, tá? Deus não vai te dar o plano todo. Ele não vai te dar toda a pedreira que tu vai passar, todos os caminhos, porque senão você não vai ir. Imagina se Deus dissesse, ó, José, tu vai ser o governador lá do Egito. Mas antes tu vai ser jogado num poço, antes tu vai ir pra prisão, antes vai acontecer... Tu acha que José ia achar gostosinho? Acho que ele ia ir e dizer, não quero esse negócio não pra mim. Então, Deus tem uma promessa para nossa vida que é sim de abundância, de alinhamento, de viver o plano dele perfeito e que isso, como consequência, nos traz paz de espírito, leveza, tranquilidade, prosperidade. Agora, ele não diz como é que a coisa vai se destrinchar. Então, qual que é o maior erro? Tu querer ver todo o plano antes de dar o primeiro passo. E aí tu nunca consegue viver o plano do Senhor porque você não dá o primeiro passo, porque você quer que ele te mostre todo o plano pronto. E não é assim a preservação. Ontem, a gente estava numa janta com as minhas amigas e elas estavam trazendo um... Voltou, gente? Deu um bug aqui na minha internet. Ai, gente, se vocês não estão me ouvindo agora, provavelmente vai ficar na gravação depois. Mas bora lá. E aí, que eu tava te falando aqui, o quê? Que as pessoas querem o plano perfeito, o plano todo, né? Todo passo a passo, para depois decidir se vão entrar ou não vão entrar. Só que com Deus não funciona assim, gente. Ele diz, sai da tua terra e vai para aquela que eu te mostrarei, enquanto você dá o passo. Então, se a gente não se propor a dar o primeiro passo e fazer esse movimento, gente, não vai ter milagre. Não vai acontecer, a gente precisa fazer o passo, confiar, né? Aquele passo de fé que tu voltou, né, Ju? Eita, que tinha travado aqui minha internet, mas vamos lá. A gente precisa então dar o passo de fé que depois Deus bota o chão. Isso é mais certo do que qualquer outra coisa. Eu já experimentei isso muitas vezes e eu fui muito provada em vários lugares, assim, nesse sentido de tipo... como é que eu posso dar um exemplo aqui? O primeiro evento que eu fiz, a primeira imersão que eu fiz, eu lembro que ela tinha um valor bem alto. Ela ia dar uns quase 50 mil reais. A primeira imersão que eu fiz lá em 2024, acho que foi. Lá no Vale dos Vinhedos, um hotelzão, bom, assim. E aí eu disse, tudo bem, vamos vender os ingressos, vamos, né, fazer as vendas lá, tá tudo certo. E eu cheguei, faltava 2, 3 semanas, faltava acho que 3 ou 2 semanas, não lembro mais agora, pra acontecer o evento, e eu tinha que bater o martelo, né, tinha que bater o martelo no hotel, comunicar as pessoas envolvidas, fazer todo o movimento, e ali ou eu dizia sim, vou fazer, ou eu dizia não, né, pago a multa do que eu tiver já contratado e vou cancelar, e não vou fazer. Por quê? Porque eu não tinha vendido os ingressos que eu precisava para cobrir aquele valor. Eu tava apavorada, porque eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Né? Eu vou precisar, meu Deus, eu vou me endividar com esse negócio, por que eu fui inventar? E aí fiquei naquele lugar. E aí pedi um sinal, né? Tipo, Deus me mostra que eu tô no caminho, porque eu sei que isso veio de ti, eu sei que esse movimento foi, né, intencional. Então, por que não tá vendendo? Por que a coisa não tá acontecendo? E eu tive que dar esse passo de fé, porque eu recebi um sinal, que foi um sim. Essa história é muito legal, um dia eu conto com mais calma, mas enfim. Recebi o sinal nesse dia e eu disse, tá, então eu vou botar o meu pé. E o Senhor, pelo amor de Deus, bota o chão, porque senão eu vou me estabacar. Eu vou me quebrar nesse negócio. Pois no dia seguinte, gente, começou a vender. Esse evento teve tanto lucro depois que eu nem sonhava. E fora isso, que a proporção dele de crescimento, de alavancagem, as pessoas dentro sendo curadas, foi algo assim tão grandioso que se eu não tivesse dado esse passo de fé, nada disso teria acontecido, as pessoas não teriam sido tocadas, né? A maioria das pessoas nesse evento, eu me lembro que disseram que o quanto que a fé delas foi renovada, o quanto, sabe, foi muito divino, assim. Só que eu precisei botar o pé, porque a provisão veio logo depois
No dia seguinte começou a entrar a provisão. Isso é muito, muito louco, gente. Então eu passei por isso várias vezes, não foi uma nem duas, onde eu tive que botar o pé. Eu disse, não, eu tô confiando porque eu tô sentindo que é por aqui. E eu botava o pé. E isso eu não tô falando aqui pra todo mundo ser doido e irresponsável, ficar fazendo coisa sem, né, fazendo dívida e depois não podendo pagar. Não é sobre isso. Mas é quando você recebe um direcionamento claro sobre o seu negócio, sobre o seu posicionamento, sobre o que as pessoas precisam e você não tá com coragem, você não tá tendo a visão do todo, você não sabe se vai dar bom, você não sabe, mas você sente que é, então só vai. Porque você só vai saber na sequência, não tem como saber antes. Entenderam, gente? Então, muitas vezes a gente precisa dessa ousadia, e aí já diz lá também, né, na Bíblia, de seja forte e corajosa. Tem aquele, acho que é de, deixa eu ver onde é que tá aqui, de Isaías, será que fala isso? Peraí que eu vou achar, que eu separei vários versículos aqui. Onde é que tá aquele? Ai, agora eu já não sei mais onde é que tá. Que eu acho que foi aquele do Josué. Bom, não vou falar aqui sem saber, eu não sei onde é que eu anotei. Mas enfim, que fala, né, que Deus fala, por favor, para de olhar para o passado, né, era o de Moisés. Moisés tá morto, agora te levanta e vai fazer o que tu tem que fazer. E aí, tu tá ali, todo cheio de medo, todo atrapalhado, todo tipo, quem sou eu na vida? Quem sou eu na fila do pão? Como é que eu vou fazer esse negócio? E em vez de só seguir a voz daquele que te criou e que já sabe o teu destino e que já sabe para que tu serve. Então, minha gente, a chamada de hoje aqui é para que a gente possa viver os dons e os talentos que Deus colocou aqui, porque não é sobre o nosso umbigo. Uma árvore, ela dá frutos. Vocês já viram a árvore, a laranjeira, dá laranjas? A própria laranjeira come as laranjas? Claro que não, né? Então, se você é uma árvore e você vai frutificar, é para sua laranja matar a fome do coleguinha. E quando você decide não frutificar, as pessoas à tua volta estão morrendo de fome. Então a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo, parar de olhar para a nossa insegurança, parar de pensar o que os outros vão dizer, o que vão falar, como é que vai ser. Só vai porque tem gente querendo tomar suco de laranja, tem gente precisando de vitamina C, tem gente precisando comer do seu fruto. Enquanto você fica guardando o seu fruto só para você. O que acontece quando uma árvore está super carregada de frutos e já estão super maduros e ninguém foi lá colher? Eles caem e apodrecem no chão, ou seja, um desperdício. Desperdício de cura, desperdício de solução, desperdício de propósito, gente. Não vamos ser essa árvore que pode dar muitos frutos e que tá ali secando. Ou tá deixando, né, transbordar isso para ninguém comer. Muito bem? Ai, vamos lá então, minha gente. Alguém tem algum pedido de oração? Alguma situação que tá precisando de uma ajuda ou quer comentar alguma coisa? Manda aqui nos comentários para eu ver. Fez sentido esse assunto para vocês aí, gente? Sim? Muito bom. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer essa oração justamente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ai, Pai, muito obrigada. Muito obrigada por estar atingindo tantos corações sedentos aqui com a Tua palavra, com o Teu direcionamento. Obrigada, Pai, por todos esses propósitos, por todas essas árvores que podem ser tão frutíferas. E eu rezo aqui com muita humildade para que todas essas pessoas que estão aqui ao vivo e as que vão assistir a gravação depois possam se reconectar com o seu propósito, possam ouvir a tua voz, possam escutar quais são os dons e talentos que você confiou a essas pessoas e que essas pessoas sejam corajosas, Pai, para que elas possam levar para frente sem duvidar, que elas possam servir ao próximo sem cair em autossabotagem, que elas possam servir, que elas possam ser úteis e não ser um peso aqui na Terra.
Ai, Senhor, por favor, ilumina essas pessoas, essas famílias, essas mães, essas empresárias, empreendedoras, todos que estão aqui, para que consigam ouvir o teu direcionamento, para que consigam ser fiéis e obedeçam ao chamado, para que parem de teimar, parem de olhar para o próprio umbigo, saiam do egoísmo, que possam de verdade direcionar o seu servir para quem mais precisa e que sejam tocados então pela tua glória e que façam jus à força do Espírito que está com elas aqui na terra. Em nome de Jesus, assim é. Amém. Muito bom, né, gente? Ó, a Joana falou, falta coragem. Pois então, dona Joana, coragem é uma palavra que diz, não sei se do latim agora ou do grego, não lembro da origem, mas é coragem. Acho que é latim. Coragem, agir com o coração. E a gente age com o coração quando a gente está ouvindo o nosso direcionamento, né? Então, sabe, gente, tem uma diferença entre ter confiança e ter coragem. A gente quer ter um ato de coragem com base na confiança, que é tipo assim, não, eu vou ter coragem porque eu confio que vai dar certo. Só que isso nunca acontece. Porque a confiança vem depois que você já fez e deu certo. Aí você ficou confiante. Então, antes você realmente só tem que contar com a coragem, né? Com a coragem, com o discernimento. E aí sim você consegue colocar os dois pés. Aí as coisas vão acontecendo e você vai ficando confiante, né? Mas, de novo, não tem como ver o cenário todo primeiro. Primeiro você bota o pé e depois você vai, né? Confiando conforme as coisas vão acontecendo. Certo, minha gente? Fiquem com Deus, então. Uma abençoada semana. Estou aqui à disposição, que precisarem. Mandem mensagem, comentários e a gente vai conversando, certo? Beijo!